Né? Ele estava magro, a benção, como ele já está recuperando. Chega pra cá, chega pra cá. Abençoado. Até com o bucho. Ele magro e Dona Ruth com a olheira que parecia que tinha dias que não dormia. Cansada de tanto ajudar esse homem. Né? A esposa é isso, né? Auxiliadora. Os momentos só de alegria não. Os momentos difíceis, está aqui, ó. Não abandonou e está aqui. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, aliança, como eu falei outro dia aqui, né? Aliança, casamento, você vê a aliança por fora. Você está de aliança? Quem está de aliança? Aqui, ó. É fácil ver o brilho dela por fora, mas a parte de dentro, só quem conhece é eles dois e Deus. Forte. A parte de dentro ninguém vê porque está na pele, está na carne. Eu falei isso aqui outro dia. Só quem conhece a parte de dentro é quem passa, quem sofre e quem vive. É ou não é verdade? Então eles estão aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eles vão dar o testemunho deles aqui agora. Amém, igreja? Gostaria que você prestasse muita atenção em nome de Jesus. Amém? Dona Ruth, fica à vontade. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. O meu testemunho que eu quero contar não é sobre o Fernando. Primeiramente, que palavra foi pregada hoje. E muita gente se encontra, né, como Elias, numa caverna. E um dia eu me encontrei como Elias. E eu quero deixar para os irmãos uma palavra que, às vezes, a gente faz uma oração lá atrás, que a gente até se esquece, mas o Senhor, Ele não esquece de nós. Aleluia. Como tem na palavra, pode uma mãe esquecer do filho, mas o Senhor Jesus nunca vai esquecer de nós. Aleluia. E na época que a gente era membro dessa igreja, né, onde tudo começou, por isso que eu vim, Deus tocou no meu coração, nem ia contar esse testemunho, mas Deus tocou no meu coração, que foi aqui onde a semente foi plantada. Então eu tenho que contar esse testemunho aqui. E naquela época que a gente era membros daqui, o pastor levantado da gente até como obreiro, eu passei uma luta muito grande com a minha filha, a Maria Eduarda. Muitas pessoas aqui conhecem. Mas muito, não é luta de adolescente. Ela começou a dar trabalho aos 15 anos de idade. Hoje ela tem 23. Diferente do Elias, que ficou 3 anos na caverna, né? O meu durou 8 anos, a minha caverna. Ela durou 8 anos. Jesus. E chegou um ponto de Deus falar assim, mas ela era muito trabalhosa de se envolver com bandidos, de eu acordar de manhã, ela é testemunha, a gente abriu o quarto dela, ter um bandido dormindo com ela na nossa casa. Dela ir morar com um homem numa outra comunidade e de madrugada eu ficar monitorando ela, ele agredindo ela, a gente sem poder fazer nada, que a gente não podia ir até lá. Lembra disso? E eu falava assim, não dorme, que ele vai te matar. Não dorme. Amanhã de manhã, quando acordar, a gente vai lá. E pastor, missionária, testemunho, eu acho que até hoje, Tá aí, a foto dela se encontra aqui no altar. Tá. Eu coloquei a vida dela no altar. Aleluia. E teve um tempo de eu chegar e falar assim, de eu orar e não via resultado. De eu orar, clamar ao Senhor, e eu dizer assim, meu Deus, o Senhor não está me ouvindo, eu não aguento mais falar, eu não aguento mais orar. Porque aos meus olhos, eu não estava vendo nada, mas Deus estava trabalhando. E chegou um tempo de eu falar assim, eu na minha área de serviço, eu costumo sempre falar, a gente tem essa mania de falar assim, está na mão do Senhor. Mas está na mão do Senhor, mas está preocupada. Estou na mão do Senhor, mas como que faço? Está na mão do Senhor, mas não. E eu resolvi entregar a vida dela na mão do Senhor, de fato, de verdade. Eu cheguei para o Senhor e fiz assim. Está nas tuas mãos.
eu não tenho mais o que fazer. Lembra? É o Senhor que vai tomar conta dela. Se é para viver da forma que ela está, é melhor que o Senhor tire. Porque eu, como mãe, já não aguento mais. E eu entreguei. Entreguei mesmo, de só agradecer. Quando as coisas vinham ao contrário, eu olhava para ela assim, eu falava, meu Deus, quanto mais eu oro, mais tá pior. Quanto mais eu orava, mais estava pior. O diabo, ele faz com que a gente venha olhar que as coisas só estão piorando. A gente não consegue enxergar a grandeza do Senhor. É verdade. E eu olhava para ela e falava assim, meu Deus, quanto mais eu oro, mais pior. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. E eu orava. Quando eu falei assim, tá na mão do Senhor, quando eu olhava, eu já não falava, não blasfemava e não reclamava mais. Eu só falava assim, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, não sei o que, ela saiu, ninguém. Aí Fernando falava assim, a gente nem sabe quando que essa garota vai aparecer em casa. Aí eu falava assim, tá na mão do Senhor. Eu entreguei a vida dela na mão do Senhor. Tá na mão do Senhor. E eu fui. Foram 8 anos, meus irmãos, de luta. Um belo dia, em 2026, a gente está no mês de agosto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em 2025, ela engravidou desse... 2024, né? Ela engravidou desse rapaz. E eu falei, pronto, o que eu vou fazer? Só que Deus falava, nunca desista dela. Não desista, luta. Porque ela foi profetizada que ela era uma menina de Deus. Ela foi levantada como obreira. Então, assim, a gente fica lembrando, né, dos frutos que Deus mostrou, né, e confiou em nós. E eu não poderia desistir da minha filha. Em 2024, ela engravidou. Hoje ela tem uma neném, vai fazer 3 anos. É uma bênção. E precisou tudo isso acontecer. O pastor estava pregando. E às vezes Deus, ele permite, ele nos leva até lá. Ele faz com que a gente venha até lá, viver aquilo para a gente se consertar, né? Consertar o altar. E se passou, esse rapaz, olha, era uma paixão cega, que eu nunca vi aquilo. Aí a minha luta já não era para ela. Aí a minha luta agora era que Deus passasse uma borracha na mente dela e ela esquecesse aquele homem. Porque eu via que ali ela só ia ser para ruína, só ia cada dia mais desgraçar a vida dela. Aí eu, pronto, agora a minha luta não é mais com ela, não. Agora é para ela esquecer esse homem. Quanto mais eu orava, mais ela ficava louca. Chegou no dia 2024, a gente ia fazer na 24 Natal. A gente ia fazer assim, a gente fez entre a gente, eu e minhas 2 filhas, ele, um amigo oculto. Estava tudo certo. Todo mundo animado, plano novo, fazer em casa, tal. Ele ficou o dia todo cercando ao redor da minha casa. Ele falou para ele assim, para mim, o Israel esteve aí. Ele está rodeando aqui atrás da Maria do Lar. Eu falei, não acredito. Aí ele entrou pela porta, foi lá no quarto, pegou as malas dela, botou assim em cima do sofá e falou assim, mãe, eu tô indo. Eu só olhei para ele, chorei e falei assim, eu não estou acreditando que você vai fazer isso. Dia 24. E ela foi. Aí veio o Uber, eu só falei assim, vai com Deus. Chorei, ele chorou, que a menina já muito apegada, gente, que tudo foi. E chegou lá, ela foi. Quando foi no dia, ele levou ela para casa da irmã dele, lá no Rio, a menina até evangélica do grupo jovem da Universal, ela ajudou ela na igreja, para a igreja todo dia. Quando foi no dia 28, ele largou ela na casa da cunhada e foi morar com outra mulher aqui. E ela, com vergonha de mim, ela não me falou nada. Quando foi no dia 30, minha filha fala assim, mãe, a Maria Eduarda ligou desesperada, me pedindo um dinheiro para me passar no nome aqui em Nova Iguaçu comigo, porque o Israel foi morar com outra mulher.
Aí eu falei assim, deixa ela, porque tem coisas que é como o pastor falou, que não é Deus que tem que fazer, somos nós. Sim. Então eu falei assim, deixa ela, porque ela tem que sentir. Aí quando foi no dia 1º, ela ligou para ele buscar ela lá no Rio. Aí eu falei, não vai não vai. Aí ele me desobedeceu. Quando chegou no meio do caminho, aí ele, mas o que eu vou fazer? Se não for eu puxar, deixa ela. O carro quebrou, ele não conseguiu ir. Aí teve que voltar. Aí ela pegou um Uber, aí pega o Uber e vem, deixa ela vir. Quando ela entrou, eu nunca fiz isso. Eu sentei assim, botei uma cadeira no meu quintal. Ela entrou assim, ó, com a cara no chão. Eu falei assim, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Eu falei assim, antes de você entrar dentro da minha casa, a gente vai conversar aqui fora. Eu só olhei para ela e falei assim, eu te avisei. E aí, o que você vai fazer? Aí ela, porque eu tentei, quis fazer, aconteceu. Eu falei, então a partir de agora vai ser assim. Vai ser assim, 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 assim. Se você quiser continuar dentro da minha casa, aí ela me pediu perdão, desculpa. E eu estou dentro da minha casa e dali por diante ela começou a mudar. Irmãos, ela se afastou da igreja e eu não via mais. Era bagunça, mais bagunça. Eu não via mais ela dentro da igreja, aos meus olhos. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, a Maria Eduarda hoje, eu posso dizer assim, ela mudou. Não foi 20%, ela mudou 90%. Hoje ela é uma mãe, hoje ela é uma mãe responsável, ela é uma menina carinhosa, tudo hoje ela me conta, tudo ela me escondia. Hoje ela é minha amiga, minha parceira. É verdade. Ele, quando ficou doente, ela que me ajudava com ele, trocar fralda, que ela ficou trocando fralda dele para eu poder trabalhar. Hoje ela é uma bênção. Aleluia. Hoje ela voltou para a igreja, ela está firme. Agora começou a trabalhar o que ela pedia. Hoje faz parte do grupo da igreja. Aleluia. Hoje ela fala assim, ela tem prazer em servir ao Senhor. Ela falou, mãe, eu comecei a trabalhar, mas eu estou pedindo a Deus para que minha folga seja no dia da igreja, para eu poder ter ido. Eu falei, vai, se foi Deus que abriu essa porta para você, Ele vai colocar da forma que você quer. Aleluia. Aí quando foi essa semana, ela disse que o gerente falou assim, você quer trocar sua folga? Ela disse, quero, agora das terça-feira. Aí tá tudo se colocando da maneira que eu pedi ao Senhor. Quando eu orei muitas vezes aqui no altar, pela vida da Maria Eduarda. Então, assim, eu falo com vocês, meus irmãos, eu não sei o que se passa na vida de vocês, de repente vocês têm passado por uma luta de um filho, de um marido, de uma esposa, seja de quem for, não desista. Não desista, porque o nosso tempo não é o tempo do Senhor. É como o pastor falou, Ele está preparando, Ele está moldando, Ele está colocando cada tijolinho no lugar certo, na hora certa, Ele vai agir. E quando Deus faz, Ele faz. Aleluia. E Ele faz perfeito. Verdade. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Todos os dias, não é hipocrisia não. Eu olho assim para ela, eu falo assim, em secreto, né? Eu falo assim, muito obrigada. Muito obrigada, porque hoje eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade.